Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 71, que tem como objeto de conhecimento pesquisa amostral e pesquisa censitária, planejamento de pesquisa, coleta e organização dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações, detalhamento, população e amostra, variáveis, população e amostra, amostragem. Então, organize seu material, anote tudo da nossa aula e sem mais demora, vamos à nossa aula. E nessa aula vamos aprender aqui muita coisa nova. Vamos ver aqui o que é população, o que é amostra, o que é amostragem, o que é variável, tá? Então você tem muito que aprender na nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos começar. Nossa aula começando de estatística. Vamos ver aqui alguns conceitos básicos. A estatística é uma parte da matemática em que são estudados métodos para coleta, organização e análise de dados de diferentes áreas, visando a tomada de decisões. Então, aqui iniciando os nossos conceitos básicos de estatística, verificando aqui o que é a nossa estatística, é uma parte da nossa matemática, onde a gente, claro, vamos organizar, coletar, organizar e analisar algumas informações, alguns dados, para que a gente faça uma tomada de decisão. Ok? Continuando aqui o nosso texto, realizamos uma pesquisa estatística quando pretendemos estudar alguma característica de determinado conjunto de elementos, que pode ser de pessoas, resultados, objetos e etc. Tá? Então, vamos estudar aqui nessa aula, em relação à pesquisa estatística. Ok? Vamos aqui aprender como é que a gente faz uma pesquisa, como é que a gente realiza aí uma pesquisa estatística. O conjunto de todos os elementos que tem a característica do interesse da pesquisa é chamado população. Tá? Então, quando a gente tem ali vários elementos, tá? E esses elementos, eles têm exatamente a característica do interesse da pesquisa. Tá? Mais à frente, a gente vai verificar direitinho o conceito de população e diferenciar ali população de amostra. População nada mais é do que o nosso grupo de pesquisa, tá bom? Quando temos muitos elementos na população que queremos estudar, podemos realizar a pesquisa por meio de uma amostra que represente esta população, tá? Então, quem é população? População é todo o grupo ali, de elementos que a gente quer estudar, e quando este grupo ele é muito grande, nós retiramos uma amostra deste grupo. Continuando, aqui agora o conceito de população. Então vamos ver aqui o que é população. É o conjunto de elementos que queremos pesquisar e que apresenta alguma característica comum. E amostra. O que é amostra? É um subconjunto, tá? Uma parte da população que apresenta as mesmas características da população. Então, lembrando, tem que ter exatamente as mesmas características da população. Então, observe. Temos aqui a população. População é um grupo maior. Aqui estamos tirando, claro, como exemplo, pessoas. Tá? Então, temos aí uma quantidade de pessoas
que nos interessa fazer uma pesquisa ali censitária, né? Uma pesquisa estatística. Só que esta população ela é muito grande, então seria ruim da gente ter que fazer ali a pesquisa, né? Envolvendo ali toda a população. Como ela é muito grande, o que a gente faz? A gente retira apenas uma amostra, tá? Então a gente tira ali uma amostra desta população, que é apenas uma parte dela. A gente retira ali uma parte para fazer ali o estudo da nossa pesquisa. E aí, a partir do que a gente conseguir fazer de pesquisa desta amostra, ela valerá também para a pesquisa da nossa população. Então, nossa população é muito grande, a gente precisa retirar uma amostra para a gente conseguir aplicar aí a nossa pesquisa estatística, ok? Então, chegamos aí à nossa primeira conclusão, né? O que é? População é um grupo grande, tá? Então, vamos aí fazer a pesquisa, por exemplo, dos eleitores para a prefeitura aqui da nossa cidade, do nosso município. A gente não precisa pesquisar a cidade toda, que é o que? A nossa população. A gente faz o quê? A gente separa uma amostra. Lembrando que essa amostra, ela tem que ter as mesmas características da minha população. E aí eu retiro uma parte da população para realizar essa pesquisa, que é a nossa amostra, e aí o resultado dessa pesquisa vai valer para a população. Isso é muito feito quando a gente tem ali as nossas pesquisas de intenção de votos. Com certeza não é feito ali com cada pessoa da população. Você pretende votar em quem? Para prefeito? Não. É retirado uma amostra da população e essa amostra é feita a pesquisa em cima dela. E aí, a partir dessa pesquisa, é colocada como um resultado geral para a população. Entendido? Vamos continuando. Algumas pesquisas necessitam que toda a população seja investigada. Esse tipo de pesquisa é chamada censitária. Então, no caso de pesquisas censitárias, obrigatoriamente toda a população precisa ser investigada, ou seja, precisa ser pesquisada. No Brasil, a cada 10 anos é realizado o Censo Demográfico pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Para que serve esse censo demográfico? Para a gente saber quantidade da população que tem saneamento básico, né? Ali, qual é a média da quantidade de filhos das famílias do Brasil e etc. Que tem como objetivo constituir a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. Tá? Então, o nosso censo demográfico é um exemplo de pesquisa censitária, ok? Ele é feito exatamente com toda a população. O processo de coleta de dados de uma população pode ser muito dispendioso e demorado, tá? Por essa razão, a escolha da amostra, ou seja, você tirar apenas uma parte da população para estudar, é de fundamental importância no processo de realização de uma pesquisa. O censo é indicado quando a população é pequena ou quando se necessita do resultado exato. Tá? Então, por que a gente faz o censo no Brasil? É porque a população é pequena? Não, é porque a gente quer um resultado exato de como é que está a qualidade de vida da situação do Brasil, né? da população brasileira, ok? Então, quando é que a gente usa a pesquisa censitária? Quando a gente tem uma população pequena ou
quando a gente quer um resultado exato. Nesses casos, a gente não tira uma amostra. Nesse caso, a gente faz ali a pesquisa com a população toda. Beleza? Continuando. Por exemplo, em uma campanha eleitoral para presidente do Brasil. Tá? Agora há pouco eu dei como exemplo para prefeito, né? Agora vamos a uma campanha para presidente do Brasil, ou seja, se a gente for fazer uma campanha, né, uma pesquisa censitária, a gente vai ter que pesquisar ali as intenções de voto de todo cidadão brasileiro. As pesquisas de intenções de voto são atualizadas toda semana. Para que isso ocorra, é necessário pesquisar uma parte dos eleitores brasileiros, pois, se a pesquisa fosse realizada com toda a população, é muito provável que no dia da eleição ainda não tivesse sido finalizada a primeira pesquisa. Ou seja, se a pesquisa é feita apenas com uma parte dos eleitores brasileiros, esse é o quê? É retirado uma amostra. Então a gente tem ali como população todos os eleitores brasileiros. Mas para essa pesquisa a gente tira uma amostra, que é apenas uma parte dos eleitores brasileiros. Ok? Então vamos lá, já entendemos o que é população e o que é amostra. Ao escolher uma amostra, é muito importante garantir que ela seja representativa, ou seja, que tenha as mesmas características da população. Uma vez que as conclusões são feitas de acordo com os resultados obtidos da amostra, ou seja, os resultados obtidos da amostra irão valer para a nossa população. Existem algumas maneiras de escolher uma amostra, processos conhecidos como amostragem. Entre os métodos de amostragem, vamos estudar 3. São eles: casual simples, sistemático e estratificado. Então nós vamos ver aí 3 tipos de métodos de amostragem, ou seja, 3 métodos que nos ajudam a escolher uma amostra dentro da nossa população. Esses métodos vão ser o casual simples, vai ser o método sistemático e o método estratificado. Claro que nós vamos conhecer aqui, né, todos os 3, tá bom? Mas primeiro vamos ver aqui o que é amostragem. Tá? Primeiramente vamos ver aqui o que é amostragem. Amostragem é o processo para recolher amostras de uma população, de maneira que se possa garantir o acaso na escolha. Tá? Ou seja, o resultado que for obtido na nossa pesquisa, tá, será um resultado sem influência, tá bom? Então, a amostragem ela serve para que a gente consiga retirar ali uma amostra da população sem que haja influência no resultado da nossa pesquisa. Cada elemento da população deve ter a mesma chance de ser selecionado. Tá bom? Então, o que é amostragem? A amostragem ali é o processo para a gente recolher ali amostras da nossa população. E aí nós vamos ver agora, claro, os nossos métodos de amostragem. Nosso primeiro método é amostra casual simples. O que é a nossa amostra casual simples?
é caracterizada por um sorteio aleatório. Tá? Os elementos de uma população podem ser enumerados e, em seguida, sorteados entre uma quantidade estabelecida previamente. Tá? Então, vamos lá. A nossa amostra casual simples é exatamente quando a gente faz um sorteio aleatório. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples. A gente ainda vai ver um exemplo aqui na nossa aula. Um exemplo bem simples. Vamos lá, você tem uma quantidade de professores aí na sua escola e você quer fazer alguma pesquisa ali entre eles. Você tem a quantidade total de professores. Então, vamos dizer que você vai colocar ali o nome de cada professor, né? E vai botar um número para cada um. Sei lá, por ordem alfabética, você vai fazer uma lista, né? 1, 2, 3, 4, 5, vai colocar o nome dos professores, por exemplo, em ordem alfabética. E aí depois, para você saber qual professor você vai utilizar para pesquisa, você faz o sorteio desses números. E aí os números que forem dando vai ser referente ali ao professor que você vai sortear. Essa daí é uma forma da nossa amostra casual simples. É um método de amostragem casual simples, a partir de sorteio. Ok? Continuando. Vamos ver aqui um exemplo. O professor de educação física vai fazer uma pesquisa sobre esporte favorito com todos os alunos do 8º ano. Tá? Então, olha aí a nossa população. Tá? Por enquanto, são os alunos do 8º ano. Mas vai ser uns alunos de uma certa escola. Então, a gente tem ali uma quantidade. Vamos continuando. Para decidir os esportes que vai incluir na competição entre turmas. Como a característica da população é ser aluno do 8º ano, então vamos lá. A característica da população é ser aluno do 8º ano. Independentemente de outras características, né? Como sexo, ou seja, se é menino, se é menina, idade, né? Não importa se o menino tem 12 anos, 13, 14, isso não está sendo levado em consideração. A característica é ser aluno do 8º ano. Tá? E também estatura não está sendo levado em consideração. Então, o professor ele vai fazer uma amostra casual simples de 30 alunos dos 300 que há no 8º ano. Tá? Então, nós temos aí nessa escola 300 alunos no 8º ano. Ok? O professor vai, né, selecionar ali, vai sortear 30 desses alunos. Vai utilizar ali o método de amostra casual simples. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai enumerar os alunos. Ou seja, vai atribuir ali aos alunos os números de 1 a 300. E aí ele vai escrever esses números em pedaços de papel, colocá-los em uma urna e depois vai realizar o sorteio. Tá? Então, o nosso método de amostragem, tá? Sempre será por meio de sorteio. O nosso método de amostragem casual. Ok? Será por meio de sorteio. Vamos lá. Antes da gente ir aqui para o nosso próximo, aprenda o seguinte, tá? Você tem que conseguir gravar exatamente um modo, tá? Um método, como é feito cada tipo de amostragem. O nosso primeiro aí sempre será feito o quê? Você vai fazer um sorteio, você vai fazer uma escolha aleatória. Você não vai definir ali quem você vai escolher. Você vai ter que sortear. É por isso que é casual simples. Beleza? Vamos agora para o nosso segundo método, que é o nosso método de amostra sistemática. Vamos lá. No caso da amostra sistemática, os elementos da população a ser estudada já se encontram ordenados. Ok? Então,
já está ordenado. A gente não precisa atribuir nenhum número para fazer sorteio, tá? Eles já estão em uma ordem. São exemplos: produtos de uma linha de produção, ou seja, eles já possuem ali um número de lote, tá? Pode ser prontuários médicos, prédios de uma rua e etc. Ou seja, ainda há muitos outros exemplos que a gente poderia citar. Para a seleção dos elementos que farão parte da amostra, é elaborado um sistema pelo pesquisador. Ou seja, o pesquisador ele já tem ali uma ordem que ele vai seguir. O que ele só tem que fazer é o quê? Organizar ali como um sistema. Por exemplo, vamos utilizar aí o exemplo dos produtos da linha de produção. Eu vou organizar, que eu vou separar sempre aqui os 10 primeiros produtos que sair deste lote. Ou seja, o lote já está ordenado. Ele só vai ter que organizar um sistema, tá? Então ele vai separar, por exemplo, os 10 primeiros produtos ali de cada lote. Então, saiu o primeiro lote, ele já sabe que ele vai separar os 10 primeiros. Saiu o segundo lote, ele já vai separar os 10 primeiros, tá? Então, isso é um tipo de como você vai separar ali a amostra, né? Fazer ali a amostragem por método de sistema, ou seja, a nossa amostra sistemática. Já há a ordem e eu só vou organizar um sistema para fazer esta coleta, ok? Agora vamos aí ao nosso exemplo. Veja um exemplo. Uma empresa que fabrica parafusos pretende fazer uma pesquisa para verificar se o comprimento dos parafusos está dentro do padrão. Tá? Isso aqui é muito feito aqui dentro das empresas, tá? Das fábricas. Para a amostra desta pesquisa, será retirado periodicamente, ou seja, já está ali dentro do sistema, que vai ser feito isso toda vez, ou seja, periodicamente, um elemento para a amostra, tá? Então aí já está dizendo que vai sempre ser tirado aí um elemento para a amostra, ou seja, um produto. Para cada lote que for saindo, vai ser retirado aí um produto que vai para a nossa amostra durante uma semana, tá? Então eu não vou precisar fazer sorteio nenhum para separar ali a minha amostra. Eu estou pegando todos os parafusos que foram fabricados? Não. Eu estou separando ali uma amostra. E quem é essa amostra? Vai ser sempre um parafuso, né? Um produto, um elemento, ok? De cada lote, tá? Então, pelo período de uma semana. Então, todos os lotes produzidos nessa semana, um elemento vai ser retirado para a minha amostra, para verificar se ele está dentro do comprimento, certo? Correto ou não, se está dentro do padrão ou não, ok? Então, essa é a nossa amostra sistemática. Você já tem a ordem das coisas, ok? Então, você apenas organiza um sistema. No nosso exemplo, para cada lote ali nesta semana, vai ser retirado um parafuso, tá? Então, um elemento ali vai ser retirado para compor a nossa amostra. Se esse parafuso estiver dentro do padrão, a gente vai considerar o quê? Que todo aquele lote está dentro do padrão. Se esse parafuso não está dentro do padrão, eu vou considerar o quê? Que há ali um defeito dentro desse lote, tá bom? Então, assim que a gente organiza aí a nossa amostragem através, né, da nossa amostra sistemática, através de um sistema. Relembrando, a nossa primeira, que foi a casual simples, nós faríamos o quê? Nós íamos organizar ali em números para realizar um sorteio. A gente ia sortear, tá? Agora, na sistemática, não. Já há a ordem, a gente vai apenas organizar um sistema para ser retirado aí o nosso elemento da nossa amostra, ok? Vamos agora para o nosso terceiro método de amostragem. Vamos lá. Agora é a nossa amostra proporcional estratificada. Professor, que nome difícil. Ok, mas não é tão difícil quanto parece.
Proporcional é algo que nós estudamos bastante, né? Já estudamos bastante aqui proporcionalidade. E estratificado, o que é estratificado? É que nós vamos dividir em partes. Nós vamos aqui, né, separar em extrato. Vamos lá aqui ao nosso texto. Na amostra estratificada, a população é dividida em subpopulações, chamadas estratos. Esse tipo de amostra é realizado quando outras características da população devem ser levadas em conta. Então, olha aí, observe bem. Naquele nosso primeiro exemplo lá, da nossa amostra casual simples, certo? A nossa característica era apenas ser aluno do 8º ano, tá? Para agora não. Agora a gente ainda tem outras características para levar em conta. Quais são essas características? Vamos aqui ao nosso exemplo. Por exemplo, nas pesquisas de intenções de voto para presidente do Brasil, a população são os eleitores brasileiros, mas a região do país onde mora, né, o sexo, a faixa etária e a faixa de renda, certo, do eleitor são importantes para essa pesquisa. Ou seja, dependendo da região que tiver, eu posso ter uma opinião diferente. Dependendo da minha idade, eu posso ter uma opinião diferente. Tá? Então aí vai mudar a minha intenção de voto. Então, se eu fizer ali uma pesquisa somente com eleitores do sexo masculino, eu posso ter um resultado ali, né, de preferência dos meus eleitores do sexo masculino, que pode ser diferente dos meus eleitores do sexo feminino. Assim, o pesquisador deve selecionar uma amostra aleatória de cada extrato. Então, vamos lá. Eu vou selecionar uma amostra aleatória de cada extrato, ou seja, de cada parte. Eu preciso de uma amostra que seja do sexo, por exemplo, masculino, e uma amostra do sexo feminino, porque isso vai influenciar aí no meu resultado. Aqui vamos ver uma situação, né? Em um congresso para médicos, 110 pessoas, no caso, se inscreveram para a palestra de cardiologia. 140 se inscreveram para obstetrícia e 150 para ortopedia. A equipe organizadora do congresso quer fazer uma pesquisa com 40 pessoas que participaram das palestras sobre a importância do tema tratado em cada uma delas. Se a gente fizesse uma amostragem simples, eu podia selecionar 40 pessoas que tinham assistido a mesma palestra. E isso não seria legal, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que separar uma proporcionalidade, ou seja, uma amostra proporcional para cada extrato. Então, em vez de eu pegar ali 40 aleatoriamente, não. Eu vou pegar uma parte que assistiu cardiologia, uma parte que assistiu obstetrícia e uma parte que assistiu ortopedia, para que eu tenha um pouquinho de cada uma, tá bom? E aí, logicamente, que a gente tem o nosso cálculo utilizando aqui a nossa regra de 3 simples. Dos 400, eu vou separar 40. Fazendo a minha regra de 3, eu vou ter 11. Aqui é exatamente o número que a gente já viu de cardiologia. Eu vou ter 14 de obstetrícia e 15 de ortopedia. Então, eu consigo separar certinho ali, né, de cada um, somando os 3, claro que eu vou chegar ali nos meus 40, ok? E eu consigo ter ali 40 bem aleatórios. Vamos aqui agora verificar sobre as nossas variáveis. O que é variáveis? Quando nos referimos a certas características da população, ou seja, né, da nossa população e da nossa retirada, que é a nossa amostra, como sexo, faixa etária e escolaridade, estamos nos referindo ao que chamamos em estatística de variáveis. Tá? Então, cada coisinha pode variar aqui, né? Cada característica pode variar, né, dentro da nossa pesquisa.
e é exatamente o que nós chamamos de variáveis. Nossas variáveis, elas podem ser de duas formas, ou qualitativas ou quantitativas. Tá? Quando nós atribuímos valores numéricos, são quantitativas. Quando não possuem valores numéricos, são qualitativas. Como assim, professor? Vamos lá. As nossas variáveis quantitativas podem ser medidas em uma escala numérica. Elas são classificadas em discretas e contínuas. Tá? Então, ou é discretas ou contínuas. As nossas variáveis quantitativas discretas podem ser contadas. Em geral, são representadas com números inteiros. Como, por exemplo, número de filhos ou copos de água ingeridos em um dia. Né? Aí são dois exemplos de variáveis quantitativas discretas. Por outro lado, as nossas variáveis quantitativas contínuas representam resultados de medidas como a massa de um indivíduo, né, que pode ser em quilogramas, o tempo gasto em determinada atividade, etc., que são, né, números, mas não são números inteiros, tá? Então a gente vai ali ter um resultado bem mais quebrado. São as nossas variáveis quantitativas contínuas. Já as variáveis qualitativas são as características que não possuem valor numérico. São definidas por categorias ou atributos, ou seja, representam uma classificação dos elementos da população. São designadas como nominais ou ordinais. Tá? As variáveis qualitativas nominais não requerem ordenação, então apenas por nome, não ordem, que é no caso cor dos olhos, região onde mora e etc. Já as variáveis qualitativas ordinais, eles sempre vão dar o quê? Uma ordem, como o grau de escolaridade, onde a gente consegue organizar ali uma ordem, ou o estágio de crescimento de uma planta e etc. Aqui, como a gente dividiu, né, as nossas variáveis, pode ser quantitativas ou qualitativas, quantitativas contínua e discreta, qualitativas nominal e ordinal. E dependendo das nossas variáveis, a gente consegue montar aí as nossas tabelas e gráficos. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!